se levanta no setor da água. As autarquias onde o preço da água vai aumentar por causa da reforma do setor ameaçam avançar para os tribunais. É o caso de Coimbra, Lisboa e Porto. Os empresas do Grupo Águas de Portugal para 5, de forma a harmonizar as tarifas do litoral e do interior. Mas para que a água possa ser mais barata no interior, num prazo de 5 anos, quem vive no litoral vai ter de pagar mais. Os autarcas do litoral não aceitam a proposta e querem que seja o contribuinte a pagar a diferença. Ainda muita água vai passar debaixo desta reforma. Vamos fazer tudo para procurar impedir a concretização deste processo de fusão das empresas de saneamento e abastecimento e falaremos com recurso aos mecanismos judiciais que estiverem ao dispor das câmaras municipais para impugnar judicialmente este processo. Contestação em Lisboa, contestação no Porto. É um dossiê que caminha a passos largos para uma contestação judicial. Por isso iremos até às últimas consequências e a providência cautelar é uma questão que está claramente em cima da mesa, numa atitude concertada entre municípios. O Governo quer agregar as 19 empresas municipais em 5 grandes entidades e assim ficaria o mapa das águas de Portugal, com sedes em Vila Real, Coimbra, Guarda, Beja e Faro. O Executivo garante que reduzem-se custos e promove-se a coesão territorial, porque haverá mais equilíbrio entre as tarifas que se pagam no interior e no litoral. Não podemos dizer todos os dias que não queremos a privatização do setor e este Governo, nunca o quis, mas ao mesmo tempo Desculpa, falar na concessão, não é? Mas ao mesmo tempo admitir que a resposta seja não fazer nada. Solidariedade, sim, respondem os presidentes das câmaras, mas não à custa dos consumidores. Os autarcas não têm dúvidas de que a fatura da água vai aumentar, e muito. É uma decisão que falsamente invoca uma solidariedade interregional, quando na prática o que faz é pôr as populações que já pagam tarifas elevadas e são tarifas que sustentam as empresas que tratam do saneamento e das águas, a pagar uma tarifa ainda maior para sustentar empresas do interior, que naturalmente têm de ter apoio do Estado, mas não tem de ser à custa de mais taxas em cima da população. A fatura da água vai aumentar inevitavelmente. O argumento que tem sido propalado de que é para um equilíbrio entre o litoral e o interior é um sofisma e é um equívoco. E uma descida não é verdade, vai tudo aumentar. Porque pode reduzir alguma coisa em alguns sítios a água no curto prazo, ou no curtíssimo prazo, mas vai aumentar no saneamento. E, portanto, a fatura da água vai, na prática, a partir de 2020, vamos pagar 2021, mais, vamos pagar o buraco financeiro que existe, é reconhecido, na Águas de Portugal, à custa dos bens municipais. As reações à reforma do setor das águas dividem-se pela geografia do país. Água doce no interior, água salgada no litoral. Afonso Bernardo Faria, como reage a esta crítica de Manuel Machado? Estamos ou vamos pagar a tapar o buraco das águas de Portugal? Bom, essa é uma afirmação, obviamente, enfim, totalmente falsa. Mas é verdade que esta reforma também preconiza uma redução de 2,7 milhões de euros para o Grupo Águas de Portugal, uma redução brutal do número de administradores de 70 para 20, diretores diminuindo de 300 para 150. Não está também aqui em causa a viabilidade do grupo e a necessidade de emagrecer a estrutura? Não, essa é uma das componentes da reforma e, portanto, essa é uma das boas notícias que esta reforma tem. Se me permite, eu gostava, enfim, de uma forma muito sucinta, explicar o que é esta reforma, porque ouvimos aqui dizer por vários autarcas aquilo que ela não é, portanto convém perceber aquilo que ela é. Esta reforma é uma reforma esperada pelo setor da água e de quem trabalha no setor da água há muitos anos, e não de pessoas que não têm, eu diria, um conhecimento profundo de uma questão que é fundamental para a qualidade de vida dos portugueses, e esta reforma permite, por um lado, equidade, ou seja, permite que pessoas do interior e do litoral, a água que é vendida aos municípios, nós não estamos a falar nunca da água que é vendida na casa das pessoas. Essa fatura é decidida pelos municípios. É uma competência dos municípios. Portanto, é importante termos aqui algum tempo para perceber aqui algumas nuances. Portanto, o que nós estamos a falar são de entidades gestoras em alta, portanto, são entidades gestoras que captam a água e depois vendem a água aos municípios. E neste momento, aquilo que está a passar-se é que no interior essa água é vendida aos municípios por preços que são de 2 e 3 vezes superior àquela que são feitas
no litoral. E, portanto, o país, isto é um problema nacional, não é um problema nem do interior nem do litoral, até porque o Grupo Águas de Portugal abastece 80% da população portuguesa, portanto, estamos a falar de toda a gente, praticamente, e, portanto, eu diria que é de elementar justiça, e eu diria que é importante que os portugueses percebam este âmbito nacional, que esta água em alta seja vendida aos municípios a um preço semelhante entre o litoral e o interior. Portanto, esse é o primeiro passo. O segundo aspecto extremamente importante, e acabou de referir, tem a ver com a eficiência. O facto de eu transformar 19 empresas em 5 empresas permite obter economias de escala em que a redução dos custos operacionais é de 90 milhões de euros por ano. E isso reflete-se na tarifa. Ou seja, se não fosse feito todo este percurso, a tarifa tinha que ser mais alta. E, portanto, nós estamos aqui a reduzir a tarifa média. A curto prazo iria aumentar ainda. Exatamente. E, portanto, tudo isto para garantir a sustentabilidade económico-financeira do setor das águas. E, portanto, quando eu ouço falar do buraco das águas de Portugal, eu ouço com alguma benevolência, mas é evidente que quem percebe minimamente o que é o setor da água não pode aceitar. O que é o buraco do Grupo Águas de Portugal? Uma dívida líquida de cerca de 2,4 mil milhões de euros, quando o Grupo Águas de Portugal investiu nos últimos 20 anos 7,5 mil milhões de euros. Enfim, quem percebe de economia sabe quando se investe 7,4 mil milhões de euros em infraestruturas, numa lógica em que os contratos de concessão têm que pagar em 30 anos, uma dívida de 2,4 mil milhões de euros estava perfeitamente estudada e era perfeitamente normal. E está a ser paga todos os anos. E, portanto, não se compreende, de facto, estas críticas e esta forma, enfim, de tentar atirar assuntos que não têm nada a ver com esta reforma para tentar confundir as pessoas. Não pode haver outra explicação. Machado, a crítica é toda para si. Tentar confundir as pessoas. Como é que reage? Boa noite. Isto é um tema de grande importância e é importante pôr os pontos nos is. Em primeiro lugar, ouvimos o Sr. Ministro anunciar que havia alguém que não queria, que não se fizesse nada. Nós estamos a fazer muito e há muito tempo. Há mais de um século que os municípios se ocupam da questão da água para consumo humano. A água é um bem público e, como tal, deve ser gerida. A água é um direito humano e é insuscetível de mercantilizar. Aquilo que acabou de dizer o Sr. Presidente de Águas de Portugal é, para sermos claros, inaceitável. Não reconheço, aliás, que ele tenha o direito de poder fazer a afirmação tipo do que fez há pouco, de quem não trabalha no setor da água. Eu trabalho, nós autarcas trabalhamos no setor da água, Sr. Presidente de Águas de Portugal. Nós não chegamos agora ao problema, não estamos agora chegados para fazer soluções. E, portanto, essa parte da lição, muito obrigado, mas eu retribuo-lhe, porque, efetivamente, trabalhamos e, ao longo tempo, eu e todos os meus antecessores nas autarquias, para que a água como bem público chegue com qualidade às populações. Sobre essa parte estamos conversados. Sobre contas. Estamos, efetivamente, para situações concretas e o melhor é falarmos delas. Vejamos, nesta reforma, o que acontece nesta região de Coimbra. Coimbra integra, com Águas de Portugal e outros municípios, uma empresa que se chama Águas de Mondego. Essa empresa deu um resultado positivo no final do ano transato de 2,4 milhões de euros. Cerca disso. Na Assembleia Geral, os acionistas municipais defendemos que, em vez da distribuição de dividendos, isto é, de fazer retornar esse resultado positivo para os acionistas, que ele revertesse para duas vertentes. Uma, capitalizar a empresa para fazer face aos investimentos de fundos comunitários, e os 7 mil milhões de euros investidos pela Águas de Portugal não são pela Águas de Portugal, é pelo Estado português e pelos fundos comunitários. Ora, tendo nós defendido que revertesse para capitalizar a empresa, para fazer novos investimentos, para se modernizar, a Águas de Portugal obstaculizou e impediu na Assembleia Geral, que ocorreu há dias. Além disso, defendíamos que metade desse lucro, entre aspas, revertesse para a redução da tarifa do preço da água fornecida em alta aos municípios. Ora, a Águas de Portugal não deixou. Portanto, quanto às lições do Sr. Presidente da Águas de Portugal, estamos conversados e penso que há aqui uma equívoca interpretação sobre o serviço público. Nós trabalhamos há longo tempo na qualidade da água para consumo humano e é assim que ela chega à casa das pessoas e não alinho, portanto, no sofisma que é apresentado. Não, Machado, vou mesmo então avançar para tribunal com providências cautelares. Até que ponto é que tem esperança de que essas providências cautelares travem esta reforma? O
problema da água é uma questão que não é de agora, mas que tem continuado. Aliás, há 20 anos que as coisas têm melhorado, elas melhoram desde há 100. Relembro que, há 100 e poucos anos, a cidade de Coimbra era abastecida a partir de 6 fontenários. 6 fontenários. E, obviamente, que não teria a qualidade, não tinha de certeza a qualidade que hoje tem, que é excelente. A análise que é feita pelos laboratórios, pelos nossos técnicos, nas torneiras, é controlada e é de qualidade. Haverá alguns sítios onde isto possa evidenciar um ou outro problema e que é punido. Os projetos são aprovados, são analisados, são verificados, são vistoriados. Portanto, aqui isso faz-se. E é o procedimento normal que temos por tradição da distribuição de água para consumo doméstico, consumo humano, nas nossas casas, no caso de Coimbra e na sua envolvente. O problema neste momento que se sente é que, efetivamente, a Águas de Portugal, que se invoca como, entre aspas, permita-se o uso da expressão, como monopolista capitalista do processo, não é. A Águas de Portugal é co-acionista, é acionista tal como o meu município é, como muitos municípios são, acionistas têm direitos. E têm direitos porque a água é um bem que é distribuído inicialmente, em alta e em baixa, pelos municípios. Não havia nenhuma preocupação da Águas de Portugal, nem do Estado Central, acerca desta matéria. Mas é justificável que hoje em Portugal haja regiões que pagam 3, 4 vezes mais do que outros municípios, como o caso dos municípios do litoral? Não concorda que, deste ponto de vista, há algo que teria de ser feito? Há explicações para essa assimetria tarifária e há... Mas qual é a solução que tem para corrigir esta assimetria? É ser criado pelo Estado, pelo Governo, um fundo de equilíbrio tarifário para o qual o Governo, o Estado, tem já o dinheiro dos impostos que cobra e deve suportar essa harmonização tarifária. Nós defendemos a harmonização tarifária. O ponto é que ela não pode ser feita à custa do esbulho dos bens municipais. E o que é que quero dizer com isto? Há uma concessão que tem uma duração de 30 anos. No decreto que está, neste momento, para entrar em vigor, é o que se anuncia, esta concessão passa a durar até 50 anos, em alguns casos. E é feita unilateralmente, por decisão unilateral do Governo sobre a proposta de Águas de Portugal. Isso não é racionalidade do sistema, isso é esbulho de bens municipais, direitos próprios dos municípios. E essa é a questão central. Afonso Lobato Faria, esta proposta de Gonçalo Machado é execuível? Eu julgo que há aqui, mais uma vez, algumas confusões. Portanto, estamos a falar de concessões de 30 anos, algumas concessões são estendidas, outras são encurtadas. Portanto, ou seja, depende de sistema para sistema. No caso das Águas de Mondego, de facto, há uma extensão desse prazo até para que a tarifa possa baixar. Porque quanto mais extenso for o contrato, mais baixa o contrato de concessão, mais baixa é a tarifa. Quanto ao esbulho, deixe-me responder, porque de facto há aqui várias palavras que passam em claro. Nós estamos a falar de alta, e portanto o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra falou aí bem de sistemas tipicamente em baixa e em alta, desde há 20 anos, que o Grupo Águas de Portugal, em conjunto e em parceria com os municípios, eu queria dizer isso, e portanto, quando se fala das empresas do Grupo Águas de Portugal, está-se a falar do Estado, Grupo Águas de Portugal, e dos próprios municípios, porque eles são acionistas e pertencem aos conselhos de administração. E, portanto, é uma parceria. Portanto, enfim, se quisermos criticar as empresas do Grupo Águas de Portugal, estamos a criticar os municípios também, que é algo... Mas a sua opinião, esse modelo, nestes últimos anos, funcionou bem? Este modelo é um modelo de sucesso copiado em todo o mundo. Portanto, isto é que é extraordinário. Mas é um modelo que tem-se gerado muita discussão. Ou seja, porquê que há municípios a pagarem tanto mais pela água e que gera tanta controvérsia que até muitas vezes dita perdas eleitorais em alguns municípios? É muito simples. Portanto, nós estamos a falar, mais uma vez, não confundir entre alta e baixa. O Grupo Águas de Portugal funciona como em alta e vende aos municípios. Depois, o preço que os municípios querem decidir que cada cidadão pague é uma competência dos municípios. Isso aí é extremamente importante. Houve municípios ao longo do ano... O preço só depende disso? Houve municípios ao longo do ano, ao longo destes anos, que têm vindo a colocar preços que recuperam custos. Outros municípios não fizeram esse esforço. E, portanto, agora é uma política que cada município tem. Mas quer dizer que a variação de preços, a culpa dessa variação de preços é dos municípios? Não, vamos lá ver. Em baixa, com certeza. Em alta, é a responsabilidade das empresas do Grupo Águas de Portugal. E é em alta que estamos a falar. E é em alta que há estas assimetrias entre o litoral e o interior. Exatamente. Essas assimetrias, qual é a razão? Vamos ver. O setor da água é um setor capital intensivo. O que é que isso quer dizer? Porquê é que países do terceiro mundo não têm um bom sistema público de abastecimento de água e tratamento de águas residuais domésticas e de tratamento de resíduos? Porque é caro.
E, portanto, países do primeiro mundo, como Portugal, nos últimos 20 anos, investiram 11 mil milhões de euros neste sistema, que é um sistema de sucesso, que está a funcionar bem. O que é que se passa no interior? Ora, como nós temos uma população... Se estivesse a funcionar tão bem, não estavam a alterá-lo. Não, está a funcionar bem e vai funcionar melhor, digamos assim, porque há aqui uma questão de sustentabilidade das empresas do interior. Porquê? Nós, na água, conseguimos assistir, somos privilegiados, conseguimos assistir, digamos, a movimentações demográficas. O que é que tem acontecido em Portugal? Isso é impressionante em alguns concelhos. Os concelhos do interior estão a esvaziar-se e, portanto, uma estação de tratamento de água que foi dimensionada para 20 mil pessoas para um concelho, esse concelho agora tem 10 mil pessoas. E, portanto, e cada vez menos. E o litoral é o contrário. E, portanto, claramente, estas infraestruturas, que foram muito caras, são pagas através da tarifa da água. A tarifa da água não paga só os custos operacionais, paga o investimento que foi feito. E, portanto, o que é que se está a passar neste momento? Se houvesse só um consumidor num concelho, estou a exagerar, como é evidente, esse consumidor tinha que pagar, nesta lógica, todos aqueles investimentos. Ora, isso não é possível. Tem que haver aqui uma repartição desses investimentos, que são investimentos pesados, e é esse movimento que está aqui. Este modelo não abre de todo portas à privatização? Pois, essa é outra questão que me parece ser muito curiosa. Quer dizer, faz-me lembrar aqueles miúdos que estão a jogar futebol e alguém diz, não, mas o que o senhor quer é jogar handebol. Mas nós estamos a jogar futebol. Quer dizer, a questão não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. É tirar poeira para o ar para ver se alguém apanha e que, de facto, fica alguém interessado nesse tema. Porque, verdadeiramente, mas deixe-me ir ao tema do esbulho, porque o tema do esbulho, esse sim, é muito interessante. Portanto, estamos a falar de investimentos realizados pelas empresas do Grupo Águas de Portugal que o Estado decidiu que, no final, revertiam para os municípios. No final dessa concessão. Portanto, o esbulho que está aqui a ser colocado tem a ver não com uma propriedade da Câmara desde sempre, não, são investimentos novos. Alguns deles, obviamente, foram adquiridos às câmaras, mas com preço, mas, portanto, pertencem neste momento às empresas do Grupo Águas de Portugal, como eu digo, que são todas maioritárias destes 19 todas maioritárias e que são geridas de uma forma muito parecida, digamos assim. E, portanto, quando se critica, digamos, a gestão das empresas do interior, está-se automaticamente a criticar as empresas do litoral, porque as pessoas são as mesmas, a gestão é a mesma, e, portanto, é óbvio que a razão é outra. A razão é precisamente a pouca densidade populacional que existe no interior, que faz com que tenha que haver aqui um movimento de solidariedade. Eu julgo que qualquer português percebe isso. Se a eletricidade tem um preço único, porquê é que o preço da alta na água não pode, de facto, ter uma lógica bastante mais igual do que cada um estar a pagar aquilo que aquele concelho, só porque tem só 2 ou 3 pessoas, tem que pagar muito mais? Manuel Machado, pelo esbulho, parece que a sua crítica, por este lado, vai morrendo na praia. Sandra Felgueiras não vai morrer na praia, porque o Sr. Presidente de Águas de Portugal acaba de dizer fazer um conjunto de afirmações que são desconformes com a realidade. O Sr. Presidente de Águas de Portugal não mandou fazer a captação da água da Boa Vista em Coimbra. Fui eu que a mandei fazer. Não mandou fazer a construção da ETAR do Choupal, a estação de tratamento de águas residuais do Choupal. Fui eu. Mas foi com o apoio do KPFW. O Sr. Presidente de Águas de Portugal não mandou fazer os laboratórios, nem os equipou ainda, aliás, tem tido intento até que parece que os quer fechar, os laboratórios de análise de água altamente especializados, que estão localizados na Boa Vista. Fui eu que os mandei fazer. Portanto, Sr. Presidente de Águas de Portugal, sobre essa parte estamos conversados. Mas há mais aspectos que é preciso tratar aqui. É que o preço da água é mais alto, em alta, porquê? No caso de Coimbra, Águas de Portugal impôs um contrato leonino com base nos cálculos errados, quando foram feitos aqui há alguns anos, que levam a que, ainda hoje, o município de Coimbra pague 4 milhões de metros cúbicos de água que não consome. É uma secute da água que só beneficia Águas de Portugal. Até isso vai acabar, Sr. Presidente. Até os números vão acabar com esta reforma. 4 milhões de metros cúbicos num contrato leonino feito com base em cálculos errados, que lamentavelmente foram considerados bons, lamentavelmente, a prova é a realidade, e estamos a ser esbulhados de 4 milhões de metros cúbicos que pagamos sem a consumir. Isto agrava o preço da água, a tarifa da água. Depois, não é correto, Sr. Presidente. É exatamente assim, são 4 milhões de metros cúbicos anuais, é a diferença entre a água. Meu Presidente, se quiser eu explico os mínimos. Qual é a razão dos mínimos? É? Eu conheço tudo isso. Os mínimos é exatamente... Para as águas residuais domésticas é o oposto. É exatamente o resultado dos cálculos que, ao tempo, e infelizmente não foi posto como deve ser, mas é assim, 4 milhões de metros cúbicos estamos a pagar e que não consumimos. O que é que nós
tem que acabar, obviamente, tem de acabar, ninguém pode cobrar. Muito bem, mas então estamos a falar desta reforma. Portanto, se esse ponto vai acabar, é um ponto que deixa de ser um... Sr. Presidente, eu não estou a comprar a reforma, estou a dar dados concretos para que os portugueses percebam a realidade da água. Como o senhor há pouco falou de quem não percebe nada disto, eu retribuo-lhe e estou-lhe a explicar porque é útil e também aos portugueses que percebam. 4 milhões de metros cúbicos só no Conselho de Coimbra, que não são faturados e que não pagam, e que por sua vez são indexados nos metros cúbicos de saneamento. Não há nenhuma compensação. São compensados. Se quiser, eu posso mostrar as contas. Mas está a querer dizer que há consumos de água que são pagos, perdoa-me interrompê-lo, estava a perguntar-lhe se o que quer dizer com isso é que há consumos de água que estão a ser pagos sem que as populações efetivamente os gastem, sem que os municípios realmente necessitem deles. É isso que quer dizer? Não entram, estou a dizer exatamente isto. Nós estamos a pagar 4 milhões de metros cúbicos. A Coimbra consome 12 milhões de metros cúbicos de água por ano e é por isso que acha injusto pagarem mais. Não, é inaceitável. Estamos a pagar 4 milhões de metros cúbicos que não consumimos. E por isso é inaceitável. Mesmo as captações, mesmo as estações de tratamento, dado que os investimentos foram falados pelo Sr. Presidente da Águas de Portugal, e como eu já disse, não foram, e os que foram até foram... Olhe fora, Sr. Presidente, olhe fora. Ouça, diga-me exatamente um caso ou dois... Esta da Boa Vista é um investimento. Esta da Boa Vista, o principal investimento da zona de Coimbra foi feito pelo Grupo Águas de Portugal, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o senhor está enganado. É um tema nas nossas reuniões. O senhor está enganado, fui eu que a mandei fazer em 1992. Tenha paciência. Sr. Presidente, esta foi inaugurada há cerca de 3 anos. Não, isso foi mudar a placa por pintar uma ponte. Não foi todo o sistema de tratamento. Mas permita-me só avançar e dizer que nas condutas de água, a renovação das condutas de distribuição de água em alta, onde tem havido grande desperdício, há condutas de abastecimento de água em alta em Coimbra que o contrato celebrado já determinava que já tivessem feitas há 3, 4 anos, estão por fazer. Os investimentos não estão feitos. Os que estão a servir são aqueles que vieram de tempos anteriores, quando era do município. Aqui forte investimento e apoio, fundos comunitários, desde KPFD. Não, já peço desculpa de interromper, mas deixe-me apenas dar a palavra aqui a Afonso Lobato Faria para nos explicar estes desperdícios, para aquilo que entende, se a reforma os vai dirimir, é porque eles existem. Não é desperdícios. Vamos ver. De facto, a reforma acaba com isso. Os mínimos, qual é que é a lógica? Mas então tínhamos aqui um problema. Quer dizer, eu diria que é uma questão que era estudada desde o início. O que é os mínimos? Os mínimos é quando se faz um investimento, como eu digo, capital intensivo. Vamos supor que gastamos numa estação de tratamento de água 10 milhões de euros. Esses 10 milhões de euros vão ter que ser pagos via tarifa, digamos assim. Ou seja, cada metro cúbico, multiplicado, obviamente, pelo valor da tarifa, é aquilo que vai pagar esse tipo de investimento. E do ponto de vista económico, nos primeiros anos de uma concessão, é importante haver um caudal mínimo, precisamente para começar a abater todo esse investimento. E isso está conhecido, são regras. Como é que se explica, então? No entanto, de facto, deixe-me dizer, porque nós estamos a falar da reestruturação. Nós estamos a falar do passado. E a reestruturação termina com esse aspecto, que é um aspecto, no entanto, que eu diria que E falando agora do presente, como é que, apesar desta intenção de harmonizar as tarifas, já há notícia que em Lisboa, por exemplo, há casos em que as faturas de água duplicaram? Isso é uma excelente pergunta. O que é que está a passar em Lisboa? Em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu aumentar a tarifa de saneamento e de resíduos sólidos urbanos. E a tarifa da Câmara? Eu não vou dizer a culpa. A Câmara está a fazer aquilo que deve fazer, que é recuperar os custos através da tarifa. Portanto, não tem nada a ver com o Águas de Portugal. Não é uma consequência desta reforma. Nada. É uma decisão da Câmara de Lisboa. Completamente. Manuel Machado, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios, peço-lhe uma reação a isto. O problema que temos presente no país para o equilíbrio territorial entre o litoral e o interior, entre o Norte e o Sul, passa pela criação, pela instituição do Fundo de Equilíbrio Tarifário e não por qualquer outro artifício. Não aceito que se veja com benevolência a afirmação de sustentabilidade, porque não é isso que está em causa. Deve haver uma harmonização tarifária, sim. Para isso, a ERSAR, a entidade reguladora, tem legalmente funções para desenvolver e tem feito. Nós achamos que não cumpre a entidade reguladora fixar as tarifas, mas deve dar pareceres e recomendar e emitir pontos de vista que são respeitáveis e atendíveis para a harmonização tarifária. Cumpre ao Estado, cumpre ao Governo criar o Fundo de Equilíbrio Tarifário. E por aí o problema fica resolvido. Não é à custa de uma operação que está em curso, chamada fusão de empresas, que eufemisticamente se chama
agrupamento ou coisa que o valha. Agregação, Sr. Presidente, agregação. A agregação ainda é pior, porque é um eufemismo, não está previsto no Código de Sociedades Comerciais, viola a lei em vigor no país. Mas o que é efetivamente é uma fusão. Não, isso aí, convido. Doutor, tenha paciência, já há pouco usou benevolência, vou usar a mesma benevolência. É efetivamente uma fusão e é uma agressão ao Código de Sociedades Comerciais. As Assembleias Gerais das nossas empresas, onde somos coacionistas, não deliberaram isso, e é grave, o que torna nulo todo o processo, e acontece uma coisa pior ainda. É que nesta operação de fusão, o senhor chama-lhe agregação, chame-se o nome que quiser, em termos de direito, em termos de resultado final, é fusão de empresas, a Águas de Portugal fica com a maioria absolutíssima do capital social das novas empresas e os municípios... Já tem. Não tem, não é verdade. Alguns sistemas até baixa. Não é verdade, Sr. É verdade. O Sr. Presidente tem 51% em geral. Tem 51% em geral, passa a ter a maioria absolutíssima com as Manuel Machado, empresas o Fulvado Faria já percebeu perfeitamente esta ideia. Permita-me avançar. Não, falta-lhe a dizer. No final do nosso programa, eu quero confrontar o representante da ERSAD aqui neste debate. Sandra, mas é importante pôr este detalhe. É que nesta operação financeira, a Águas de Portugal ficará com a maioria absoluta, ficará a dona e senhora disto tudo, e os municípios ficarão reduzidos a uma proporção ínfima de capacidade de participação no social. É a mesma proporção, não é verdade. Portugal, quer dos municípios. Não é verdade, Sr. Doutor. Faça as contas, por favor. Não, eu não foi demonstrado as contas. Veja o capital social das empresas. Já ficou esclarecido que não se conseguem cumprir. Se permite, em 10 segundos. O Fundo de Clima Tarifário que foi definido, basicamente, sobe também as tarifas do litoral, portanto, nesse sentido é igual, sem o benefício da redução dos custos operacionais. Portanto, a subida do preço tinha que ser superior àquela que neste momento está em cima da mesa. Portanto, quanto a isso, estamos falados.